Olá, bom dia. Quero dar boas-vindas a você que está aqui nos acompanhando em mais uma palestra desse lindo evento. Eu me chamo Catarina Alcântara e a gente vai conversar um pouquinho sobre como desenvolver estratégias para que você possa aperfeiçoar as suas habilidades comportamentais, o que a gente chama de soft skills. Eu quero dar as boas-vindas, me apresentar um pouco de forma rápida, né? Eu me chamo Catarina Alcântara, como eu coloquei no início. Eu sou administradora, tenho formação de especialização em gestão estratégica de negócios, em gestão de pessoas. Tenho também MBA em neurociência e psicologia e desenvolvimento humano. Hoje eu sou especialista em soft skills, eu atendo profissionais em mentorias de carreira e de negócios e também sou treinadora comportamental. E a gente vai conversar sobre essa que é uma das minhas especialidades, que é soft skill. Eu também sou gestora da Darwin Escola de Negócios, que é uma escola que foi criada e pensada justamente para ajudar profissionais e empresas no desenvolvimento dessas habilidades comportamentais. Antes de a gente começar, tem um provérbio chinês que eu sempre trago, tanto nas palestras quanto nos treinamentos, que ele fala sobre uma preferência dos chineses por chá. E os antigos chineses, eles diziam que não se pode colocar chá fresco numa xícara cheia de chá velho e frio, porque somente quando você esvazia a xícara é que você pode beber todo o sabor e tudo aquilo que o chá tem para trazer para você. E por que eu sempre trago isso quando a gente vai fazer um compartilhamento de algum tipo de conhecimento ou informação? Porque para que você possa absorver o máximo de conhecimento, você tem que estar sempre com a xícara vazia. Então, antes de começarmos a conversar, né, ou melhor, de eu começar a expor para vocês um pouco sobre esse conteúdo, eu queria fazer um convite para que você que está aí do outro lado da tela, você possa esvaziar a sua xícara. Porque como o tema que eu vou tratar não é um tema técnico, então tudo aquilo que é comportamento é extremamente subjetivo. Se você não esvaziar a xícara, é possível que você não tire o máximo de proveito daquilo que eu preparei com muito carinho e com muito esmero para que você possa, então, sair daqui com algumas estratégias e pensando sobre algumas maneiras de desenvolver essas que são as habilidades do século XXI. Então, xícara vazia para você que está aí do outro lado. Vamos lá, então, começar a falar um pouco sobre soft skills. Primeira coisa, o que são soft skills? Quando a gente fala de habilidade comportamental, a gestão, a administração, muitas ciências hoje utilizam alguns termos técnicos que naturalmente passeiam aí pelas línguas estrangeiras. É o caso das soft skills. Se você não ouviu falar sobre soft skill ainda, é possível que você ouça falar nos próximos tempos, né? E nesses tempos, então, pós-pandemia, essencialmente. Mas as habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills, ou habilidades leves, digamos assim, elas são competências comportamentais que devem ser associadas às competências técnicas. Então, quando a gente fala de soft skill, para falar de soft skill, a gente tem que trazer um paralelo com hard skill, que são as competências que a gente está mais habituado a pensar sobre e desenvolver. Quando a gente fala de hard skill, a gente está falando das habilidades técnicas, que, como o próprio conceito sugere, elas são as habilidades que podem ser facilmente mensuradas, geralmente são adquiridas por meio de cursos, graduações, especializações, treinamentos, livros ou até mesmo com a experiência de trabalho. As habilidades técnicas para as quais nós fomos muito treinados a desenvolver e até buscar, elas têm uma característica muito importante que são nos preparar para executar determinado ofício, determinada profissão, determinada carreira, e elas são fundamentais e são muito mais fáceis de serem identificadas porque a gente meio que se certifica, né? Então, por exemplo, eu, Catarina, sou administradora por formação e, teoricamente, eu estou habilitada para desenvolver a hard skill de gestão. Claro que a gente sabe, provavelmente você que está nos acompanhando, sabe que a gestão ela tem técnica, mas ela também tem uma série de outras skills que são comportamentais, como a liderança, por exemplo, a comunicação, a criatividade e por aí vai. Mas eu tenho como me comprovar que eu tenho uma hard skill de administradora. Então, eu tenho uma habilidade técnica para administrar. O mesmo vai servir para todas as outras formações e profissões. Então, elas são habilidades que a gente consegue comprovar. E são adquiridas não somente pelas formações técnicas, mas também pelas leituras de livros, pelos treinamentos e pelas experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Quando a gente chega nas soft skills, que é o tema da nossa conversa aqui, a gente percebe que são competências que competem à personalidade e ao comportamento do profissional. E isso vai envolver aptidões mentais, emocionais e sociais.
É por isso, talvez, que as soft skills elas tenham demorado tanto a serem observadas como essenciais, dada a subjetividade. Quando a gente coloca que uma competência, ela é uma competência de personalidade, ou seja, de comportamento, imagine que nenhum de nós vai poder repetir as mesmas competências, né? Cada um vai ter um conjunto de competências comportamentais que são próprias da sua personalidade, da maneira como ele encara os fatos, das experiências que ele traz também, mas isso tem a ver com mente, com emoção, e como eu uso mente e emoção nos contextos sociais. E aí, quando a gente pensa em soft skill, a gente pensa em coisas ou habilidades que a gente não consegue colocar no currículo, ao contrário do que acontece com as hard skills. E isso é nós somos estimulados a desenvolver. Né? A gente busca muito as questões das aptidões técnicas, é um contexto, inclusive, social. A gente termina o ensino médio, entra numa graduação, termina a graduação, vai fazer uma carreira que é pautada no desenvolvimento de outras habilidades técnicas, entra numa pós-graduação, depois entra no mestrado, algumas pessoas, inclusive, fazem uma carreira acadêmica brilhante, e isso faz com que a gente acumule muitos conhecimentos técnicos de ordem teórica, que nos dá aptidões ao exercício eficiente, o exercício eficaz de dadas profissões, e não necessariamente das profissões em si, mas do nosso contexto diário. Em contrapartida, as habilidades comportamentais ou soft skills, a gente não tem como quantificar, a gente não tem como qualificar, eu não tenho como, por exemplo, colocar no meu currículo, ou nós, enquanto empreendedores, empresários, contratar alguém e ter a convicção de que ele está preparado, por exemplo, no nível de inteligência emocional, ou que ele consegue desenvolver uma comunicação assertiva, ou que ele é um bom líder, porque isso não vai estar certificado, né? Não vai estar quantificado. A gente vai precisar, às vezes, estudar um pouco da experiência desse profissional, pedir, inclusive, algumas informações para a gente certificar se ele está aí num nível interessante de soft skills. É tanto que existe uma máxima que a gente tem, escuta aí, que a gente contrata pelo currículo, né, e demite por inabilidade ou por algum nível de incompetência no nível comportamental. Então, o grande desafio da soft skill é isso, é a gente não conseguir mensurar isso, a menos que ele esteja inserido no contexto das organizações, ou mesmo propriamente, que eu sei que teremos aqui profissionais que são autônomos liberais, é o mesmo contexto, independente de onde eu esteja inserida, a escolha que eu fiz profissional, se eu vou contratar, se eu sou um contratado, aliar, equilibrar as soft e as hard skills tem sido cada vez mais o nosso desafio. E aí, exercitar, e por que isso é um desafio? Porque exercitar uma competência técnica é muito mais fácil do que exercitar uma competência comportamental. Inclusive, inclusive eu, enquanto treinadora comportamental, qual é o meu desafio? Quando a gente vai treinar tecnicamente alguém, é como se a gente tivesse um script. Eu tenho uma técnica, eu tenho um fazer que vai ter início, meio e fim, tem um padrão de fazer aquilo, e aí é muito mais fácil ou menos complexo reproduzir algo que tem um roteiro, que tem um padrão, do que, por exemplo, a gente tratar das competências comportamentais, que seriam as soft skills. Então, a gente vai falar sobre a necessidade de inteligência emocional, por exemplo, a gente pode falar sobre os pilares dessa inteligência emocional, mas a forma como cada um vai praticar a sua inteligência emocional é muito particular. O mesmo se dá para outras competências comportamentais. Então, por ser mais fácil desenvolver, por ser mais fácil aperfeiçoar a habilidade técnica, a gente passa ainda mais tempo buscando sobrepor qualificações. Então, eu termino uma qualificação, eu quero outra, e aí acaba que a gente coloca muito mais energia, foco e dedicação no desenvolvimento das habilidades técnicas. Até aqui, gente, eu tenho falado muito sobre a questão das habilidades técnicas para a gente ingressar nas habilidades comportamentais, para que vocês entendam que há, inclusive, uma colocação que é feita de ordem social para que a gente realmente fique se especializando cada vez mais tecnicamente e acaba que negligencia as soft skills. E aí, é muito importante a gente desenvolver as soft skills. E por quê? Provavelmente, eu digo provavelmente, e eu espero que não seja você, muitos de nós nos deparamos com pessoas que, tecnicamente, elas são primorosas. Então, elas têm um currículo incrível. Elas fizeram os cursos nas melhores instituições,
tanto na educação básica, quanto depois quando ingressam no ensino superior, são pessoas que colecionam títulos, certificados de todas as ordens, só que quando você vai ver o desempenho dela, os resultados que ela tem profissionalmente, se ela for um profissional autônomo, liberal, ou propriamente inserido no ambiente organizacional, como contratado em qualquer nível da organização, muitas vezes essas pessoas são tecnicamente muito qualificadas, mas elas não conseguem trazer resultados para a empresa ou propriamente ter resultados quando são profissionais autoempresariados. Por que que isso acontece? Os estudos trazem que isso acontece em função de um desequilíbrio entre hard e soft skill, ou seja, tecnicamente esse profissional ele tende a ter investido muito tempo, muito recurso, muito aperfeiçoamento nas questões de ordem técnica, mas ele acabou negligenciando as suas soft skills. Então, são pessoas que, por exemplo, têm níveis de inteligência emocional que não estão nos níveis adequados. Então, são pessoas que têm dificuldade de se relacionar, são pessoas que, às vezes, ficam reféns das suas próprias emoções. Então, são pessoas que têm baixo autocontrole em situações de estresse ou em situações em que eles são extremamente pressionados. Eles não conseguem manter a calma ou manter-se equilibrado para usar seus máximos recursos técnicos. A gente vai perceber profissionais extremamente qualificados tecnicamente, mas que, por exemplo, não conseguem se comunicar com clareza, e a comunicação é uma soft skill, né? Então, e não me refiro só à questão da comunicação em público. Oratória é uma técnica. A comunicação, se fazer entender, é uma soft skill. A gente vai ver pessoas que têm baixa resiliência, né? Pessoas que não conseguem interagir nos seus ambientes profissionais porque conseguem trabalhar muito bem de forma isolada, mas não conseguem trabalhar bem em equipe, em grupo, contribuir verdadeiramente com os resultados. Então, isso mostra um desequilíbrio. Pessoas tecnicamente extremamente qualificadas e preparadas, mas quando a gente vai observar as questões de ordem comportamental, elas não se qualificam tanto. E aqui eu chamo a atenção que é muito importante que você, enquanto empresário, ao contratar, tenha um processo seletivo que permita você observar de forma mais profunda a pessoa que você vai contratar para além das questões técnicas, para que você possa entender quais os níveis das soft skills que são importantes para o seu trabalho, esse profissional já traz. Então, os recursos de recrutamento e seleção estão cada vez mais voltados para a gente também ter algum tipo de indicador de informação com relação a essas soft skills. Né? Então, vamos lá. Vamos pensar que muitos de vocês que estão nos acompanhando são profissionais autônomos, profissionais liberais, e às vezes observam no cenário de vocês, no contexto, inclusive colegas que têm a mesma formação a nível acadêmico, mas que têm resultados muito mais expressivos, e aí, às vezes, você, num processo de comparação, que é natural do ser humano, você diz, poxa, mas José, Maria, João tinha um desempenho na universidade que era mediano, meu desempenho sempre foi superior a ele, eu sempre tirei melhores notas, eu continuei me aperfeiçoando, eu sou uma pessoa tecnicamente muito qualificada, eu fiz bons cursos de especialização, eu fiz boas formações ao longo dos últimos anos, e eu olho para o meu resultado e vejo que o meu resultado está muito inferior ao resultado de algum colega da profissão que, tecnicamente, como é que eu sei tecnicamente? Porque não tirava tão boas notas na universidade e não continuou se aperfeiçoando como eu, está tendo resultados melhores. E às vezes a gente acha que essa pessoa ela tem mais sorte do que você, ou você acha que ela está usando recursos que são puramente recursos de marketing, por exemplo. Mas acreditem, as pesquisas mostram que, claro que o marketing ele vai contar, claro que vai posicionar positivamente, mas a manutenção, digamos assim, do sucesso profissional que a gente chama, está muito relacionada à questão das competências comportamentais, que é a capacidade de você se relacionar, de você estabelecer conexões, o network, os seus níveis de inteligência emocional, que vão lhe dar um autocontrole maior, que vão fazer, inclusive, você conviver melhor diante das adversidades. Tudo isso são habilidades comportamentais que favorecem para que você, que é profissional autoempresariado, ou como eu gosto de chamar, né, mas um profissional liberal ou autônomo, tenha resultados interessantes a médio e a longo prazo. Então, por isso que é muito importante, se você hoje está acompanhando aqui a gente nessa breve palestra, e meu objetivo aqui é justamente gerar reflexões para você. Se você acredita que os seus resultados eles estão muito aquém daquilo que você está preparado para ter, então eu sugiro que você faça uma breve leitura aí de como estão as suas habilidades
comportamentais, as suas soft skills, porque esse equilíbrio ele é primordial para o sucesso. E aí, vejam bem, eu trouxe aqui 2 pesquisas recentes da Exame, falando sobre as 10 competências. Lá em 2016, a Exame trouxe 10 competências que todo profissional precisa ter até 2020, né? Curiosamente, 2020 foi um ano extremamente desafiador em função do ápice da pandemia. E aí, olha o que é que essa pesquisa ela traz. Até 2020, 35% das habilidades mais demandadas na maioria das ocupações devem mudar. E mudar por quê? Olha aqui, lá em 2016, fazendo uma projeção para 2020, quais seriam as 10 habilidades mais importantes para qualquer área de atuação. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisões, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. A minha pergunta para você é, dessas 10 competências, quantas de ordem técnica você observa aí? Veja lá, em 2016 já se falava que em 2020 essas seriam as 10 competências mais requisitadas pelo mercado de trabalho. Olha quantas competências comportamentais, na verdade, essas 10 competências, elas têm ordem comportamental, porque até as técnicas, por exemplo, como negociação, a gente sabe que existem técnicas para negociação, está comprovado já que a negociação ela vai depender muito de questões comportamentais, como estabelecer a confiança, o rapport e outras questões mais. Então, em 2016, a gente tinha isso. O ano passado, a revista Exame, em outubro, trouxe meio que uma atualização a partir de uma outra pesquisa, só que semelhante, trazendo dessa vez as 12 habilidades que todo profissional precisa desenvolver para manter sua carreira relevante no futuro do trabalho. Imagine que essa pesquisa foi feita depois, né, de 2016, e já aí no auge da pandemia. A gente sabe que a pandemia, ela nos trouxe um alerta, um sinal de alerta, de que muitas das competências que a gente negligenciou ao longo do tempo foram fator-chave para sobrevivência dos indivíduos enquanto profissionais autônomos liberais ou autoempresariados e das empresas. E aí, olha e vejam quais foram essas 2 competências levantadas por um estudante de uma universidade da Austrália. Comunicação assertiva, número 1, e isso tem uma ordem, viu, gente? Não é, são 12, nessa ordem que é estabelecida. Da mais relevante para, né, são 12 só, todas são relevantes, mas é uma ordem aí meio que de hierarquia. A habilidade para tomar decisões, pensamento complexo para a resolução de problemas, aprendizado contínuo e adaptabilidade, pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional, confiabilidade, trabalho em equipe, organização, senso de liderança e conhecimentos digitais. E interessante que conhecimentos digitais entra aí, porque a gente já está na era digital, né? E aí foi potencializada muito fortemente em função da pandemia. Mas imagine que, de novo, a gente vê aí as soft skills tomando todos os espaços, ou quase 100% dos espaços. Eu acho que ficou muito claro, por exemplo, que a comunicação assertiva ela é indispensável. A gente já tinha pesquisas que mostravam que quase que 90% ou um pouco mais de 90% dos problemas que acontecem nas organizações são por ausência de comunicação ou por comunicação falha. E aí todas essas outras competências, elas têm um escopo realmente que são de competências comportamentais. Então, cada vez mais a gente percebe, e provavelmente você que está me acompanhando aqui, percebe quanto as habilidades comportamentais elas fazem diferença nos resultados, mas tem as pesquisas aí mostrando o quanto o mercado está ávido e está realmente inclinado para entender essa necessidade que a gente não pode mais negligenciar. E aí, gente, os resultados eles são justamente a combinação de competências técnicas mais competências comportamentais associadas às suas metas estabelecidas. Isso é só para ilustrar. Mas aí, ok, Catarina, você trouxe a introdução, falou que são competências técnicas, a gente já sabia sobre isso. Trouxe competências comportamentais, provavelmente você já tinha ouvido falar ou já tinha percebido a necessidade de desenvolver essas competências, mas por onde começar? Se os nossos cursos de ensino superior, se os nossos cursos, se a nossa forma tradicional de educação não traz soft skill, por onde começar? A gente começa, pelo autoconhecimento. Hoje a gente já fala muito sobre isso, às vezes de forma superficial, e algumas pessoas acham que isso é bobagem, mas eu faço um convite para você absorver que se você quer desenvolver competências comportamentais, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Por quê? Porque se você não tiver capacidade de responder perguntas que são extremamente simples e paradoxalmente muito complexas, como essas que estão dispostas agora, provavelmente você pouco sabe sobre si. E se eu não sei sobre mim, como é que eu vou aperfeiçoar meu comportamento, já que eu estou falando de atitude,
de coisas relacionadas à forma como eu lido com os desafios. Então, perguntas como: quem é você? Quais são seus talentos naturais? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Quais são seus valores? No que é que você acredita? Quais são suas crenças? O que o move? O que o paralisa? Então, aqui eu convido você a fazer uma breve reflexão sobre como você consegue ou não consegue responder essas perguntas. Isso não são perguntas só, gente, de entrevista de seleção, não. Se você não é um profissional que está inserido no mercado, mas você é um profissional que é liberal autônomo, ou se você propriamente tem uma empresa e está contratando pessoas, as pessoas, para que elas possam entregar o seu melhor, elas precisam saber onde estão suas vulnerabilidades, elas precisam saber onde estão seus recursos naturais, elas precisam saber no que é que elas acreditam e o quanto essas crenças, esses valores, precisam estar alinhados com a empresa ou precisam estar alinhados com seus propósitos. Né? O que é que move essa pessoa? O que é que paralisa? Então, essas são questões que devem gerar algum nível de inquietação, mas que você deve se demorar um pouco sobre ela. Quais são os papéis que você exerce hoje? E aí, lembrando que papéis vão para além de atribuições, vão para além de cargos, e tem muita relação com as expectativas que se giram em torno de nós. Quais desses papéis que você exerce, se é de empresariar, se é de empresário, se é de empreendedor, se é de profissional autônomo, liberal, ou se propriamente é de um líder, de um gestor ou de um vendedor, quais desses papéis você vive por escolha própria? Então, você escolheu, por exemplo, sua formação? Ou você se deixou levar por circunstâncias outras que não escolhas próprias? Quais papéis hoje você vive por escolha de outras pessoas? Você aceitou exercer esse papel porque você se viu forçado ou você se viu levado a exercer esses papéis? Questões como essa falam muito sobre os seus comportamentos. Ou seja, responder a estas questões vai lhe trazer muita lucidez com relação a que movimento você precisa fazer para se melhorar e se aperfeiçoar. Só que existe um detalhe bem importante, sabe? No processo de autoconhecimento, que é a contextualização. A contextualização significa no seu momento atual. No momento atual em que você está, se você tem um negócio, ou se você é um empresário, ou se você está querendo se recolocar profissionalmente, esse contexto vai também influenciar na qualidade e no tipo de resposta que você está dando aí. Porque o contexto muda o tempo todo, né? Aí a gente vai mudando com os contextos e com as nossas próprias experiências. Então, essas respostas, elas precisam estar contextualizadas com o seu momento atual, mas também com aquilo que você quer ou que você deseja para o seu futuro. Então, quem eu sou e quem eu quero me tornar. Essa é a base do autoconhecimento. Quais são os seus sonhos? Né? Que aí eu contextualizo o momento presente e vou para o momento futuro. O que é que você quer fazer? O que você gostaria de ser? O que você gostaria de ter? E aí a gente sai do contexto atual e vai, qual é a sua projeção do futuro? Você tem uma empresa, você quer que ela cresça quantos por cento, percentualmente quanto em 2022? Você é um profissional que vai empreender, que está fazendo transição de carreira. Você é alguém que está numa empresa e quer ser promovido. Então, com base em quem você é hoje, o que é que você quer fazer? Para onde você está indo? Essa é uma boa maneira da gente começar a pensar quais habilidades comportamentais eu vou precisar desenvolver. Por quê, gente? Porque as competências comportamentais, a exemplo das outras competências, elas vão exigir de você recursos de tempo, às vezes recursos financeiros, mas vão exigir de você recursos de energia e você vai precisar colocar todos esses recursos na direção certa. Que direção é essa? Aquilo que você quer para você a médio prazo. E aí é importante que a gente responda essas questões, né? Aqui eu trago essa colocação só para enfatizar como a gente não pode negligenciar esse processo de autoconhecimento, onde eu coloco, precisamos passar por altos questionamentos periodicamente. Às vezes, eles podem nos causar um certo incômodo. Algumas pessoas viram essas perguntas e acharam que eram bobas, mas elas são bobas, mas conseguem ser respondidas. Algumas pessoas não, olham para essas questões e dizem, poxa, é muito complexo falar sobre mim. Porém, esse autoquestionamento, eles funcionam como injeções. Pode até doer um pouquinho na hora, mas depois eles vão levar à cura. Não há desenvolvimento de habilidades comportamentais sem eu saber minimamente quem eu sou, no contexto atual, e ter projeção para a pessoa que eu preciso me tornar para realizar os objetivos que eu quero. Isso para mim, para o meu negócio e para todas as questões. E aí, que competências você precisa aperfeiçoar e desenvolver? Como eu falei para vocês, eu acabei que antecipei qual seria a minha próxima fala, é bem isso. Quando eu tenho os objetivos claros para o meu negócio ou para mim, enquanto profissional,
Uma vez que eu tenho claro esse objetivo, eu preciso olhar para o meu estado atual e dizer, ok, diante disso, para eu realizar isso, eu vou precisar de tais competências. Quais eu já tenho, quais eu vou precisar aperfeiçoar, ou seja, eu tenho, mas elas precisam ser melhoradas, e quais aquelas eu não tenho e vou precisar desenvolver agora. E aí, quando você faz esse processo de se autoconhecer e identificar, você vai para uma segunda etapa, que é o autodesenvolvimento, né? Você vai desenvolver essas habilidades, essas competências que você achou ou identificou que são necessárias. E a Steve Covey, ele traz uma afirmação que eu acho extraordinária. Ele diz, se a escada para o sucesso não está apoiada na parede certa, os degraus que subimos nos levam cada vez mais rápido para o destino errado. Aquela máxima que provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, né? O diálogo entre Alice e o Gato de Botas, que quando ela chega numa bifurcação, ela pergunta, e agora, para onde eu vou? E o Gato de Botas pergunta, para onde você está indo? Ela diz, eu não sei, se você não sabe, qualquer caminho serve. E isso daqui tem a ver totalmente com o desenvolvimento de habilidades comportamentais, competências comportamentais, por quê? Porque eu preciso saber, a partir de quem eu sou e de para onde eu estou indo, quais competências eu vou ter que desenvolver. Se você coloca a sua escada, e aí, ou seja, o que significa colocar a escada, Catarina? Significa dedicar tempo para desenvolver algo que não vai fazer diferença dentro do contexto que eu estou e para onde eu quero ir. Abílio Diniz, que é um empresário que provavelmente vocês conhecem, né? E tem bastante, eu particularmente eu admiro muito. Certa vez eu assisti uma palestra dele, ele fez uma afirmação que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, o nosso maior problema é que a gente passa muito tempo olhando para a janela e a gente deveria passar mais tempo olhando para o espelho. O que é que significa olhar para a janela? Significa colocar a escada, ou seja, dedicar o meu tempo, os meus recursos naturais para desenvolver coisas que às vezes eu estou fazendo em função do que eu estou vendo lá fora, em função de alguém que eu admiro, em função de um negócio que é semelhante ao meu, mas que vive outra realidade, quando na verdade eu deveria estar olhando para o espelho, ou seja, olhando para dentro, para o meu negócio, para a minha empresa, para aquilo que eu preciso desenvolver, para aquilo que o meu negócio precisa propriamente aperfeiçoar. Então, fica inclusive esse convite, vamos olhar mais para o espelho e menos para a janela. E aí, gente, por quê? Porque é impossível melhorar sem mudar. Os resultados que você não tem, os resultados que a sua empresa não tem ainda, é provavelmente porque você não está investindo os recursos na direção certa. Ou seja, mudando o que precisa mudar, aperfeiçoando o que precisa ser aperfeiçoado, eliminando aquilo que já não faz o menor sentido. E aí, lembre-se disso, é impossível melhorar sem mudar. Se eu não estou alcançando os resultados que eu gostaria, eu preciso fazer algum tipo de ajuste de rota. Isso é fundamental. E aí a gente entra, mudar como? A partir de quê? Eu falei para vocês sobre os conceitos de inteligência emocional e agora eu queria trazer para vocês, inteligência emocional não, perdão, os conceitos de soft skill. E aí eu fiz um checklist, digamos assim, ou uma lista das principais competências comportamentais, entendendo que todas essas que eu vou falar a partir de agora, elas são fundamentais para qualquer área de atuação e são muito importantes para que você, enquanto empresário e líder, tenha, e que você também comece a observar isso nas pessoas que você vai trazer para trabalhar junto com você. A primeira competência que eu trago é a inteligência emocional. Eu acho que o cenário aí de pandemia deixou muito claro que a falta de controle das emoções, embora a gente não controle a emoção, a gente administra as reações das emoções. Então, quanto menores os meus índices de inteligência emocional, menores serão os meus resultados. Quanto mais eu desenvolvo essa competência, que nada mais é do que saber gerenciar minhas reações diante das emoções que eu tenho, eu provavelmente vou ter alguns desafios ainda maiores do que aqueles que são propostos. Então, inteligência emocional é uma soft skill indispensável. Se você é empresário, se você é gestor, se você é profissional de qualquer área, se você vai querer realmente avançar, você vai precisar desenvolver inteligência emocional. Uma segunda habilidade comportamental, né? Algumas pessoas acham que comunicação é uma habilidade técnica, mas aqui eu estou trazendo como uma soft skill, essa capacidade que nós precisamos desenvolver de nos fazer entender, ela é essencial. Eu antecipei isso para vocês no início da minha fala, dizendo que boa parte, se não quase todos os problemas que acontecem nas organizações são em função da ineficiência na comunicação. Então, muitas pessoas hoje, elas estão buscando desenvolver uma competência que é bem interessante, que são os de ordem de oratória, falar em público. Mas eu sou uma defensora árdua de que, antes de você ser um bom orador, seja um bom comunicador. Ou seja, consiga comunicar a sua mensagem de forma assertiva em todos os ambientes, em qualquer situação. Buscar assertividade na comunicação, essa soft skill, ela é essencial para que você comece a ter resultados e possa sustentá-los ao longo do tempo. Até porque a comunicação, ela também costura várias competências comportamentais. Para ser um bom comunicador, eu vou precisar ter níveis interessantes de inteligência emocional,
para manter meu autocontrole. Eu vou precisar ser criativo, porque eu vou precisar comunicar uma mesma mensagem de várias maneiras. Eu vou precisar ter muita empatia, porque eu me comunico com alguém ou com outras pessoas, eu vou precisar muito me conectar com elas. Então, por isso que comunicação é uma soft skill que demanda tanto dedicação para que a gente possa desenvolver com maestria. A autenticidade é uma soft skill, algumas pessoas não sabem ou não consideram isso uma competência, mas principalmente numa fase em que está todo mundo fazendo coisas de forma igual, está todo mundo reproduzindo ou replicando modelos e padrões. Então, hoje e está se comprovando cada vez mais que quanto mais autêntico você é, ou seja, quanto mais você coloca identidade nas coisas que você faz, mais você alcança resultados. Uma outra soft skill é resiliência. Essa ficou muito conhecida, né? A gente já sabia, mas hoje ela ficou muito em evidência, que é a capacidade. Resiliência é um conceito que vem da física, a capacidade que uma matéria tem de se alargar, se esticar, crescer, mas e voltar à sua condição anterior, à condição natural. Então, é o de se refazer realmente diante de obstáculos e desafios, não ficar muito tempo ali se vitimizando ou coisa do tipo, mas sempre propor e criar novas possibilidades. A gente tem a coragem, sim, é uma soft skill importante, a coragem ela está associada à capacidade que a gente tem de ousar, de fazer diferente. É uma soft skill que eu, particularmente, por acompanhar muitos profissionais, especialmente profissionais liberais e autônomos, eu vejo que algumas pessoas esbarram na carreira porque elas não têm coragem de se preparar o suficiente para usar. Então, essa é uma soft skill também bem importante, que a gente não pode negligenciar. A empatia, que é um outro conceito que eu acho que ficou muito em evidência também nos últimos meses, né? O conceito não empatia de se colocar no lugar do outro, porque de fato isso é impossível, a gente não pode se colocar no lugar de ninguém, mas a empatia de respeitar a diferença, a empatia de se conectar com a necessidade do outro, a empatia de não julgar, a empatia de não se comparar, simplesmente acolher. Então, a empatia, ela realmente é uma soft skill fundamental para a vida, para os negócios, para a carreira, que é a capacidade de respeitar as diferenças. Eu gosto de definir empatia como essa conexão que me leva a respeitar o outro do jeito que ele é, e inclusive de forma diferente da minha. A gente tem a adaptabilidade, que é uma soft skill que está muito junto, né, da questão da flexibilidade, da própria resiliência, que é a capacidade de ler o cenário e me adaptar a ele. O que é que eu observo, tanto no contexto organizacional quanto no contexto dos indivíduos? Muitos dos nossos problemas, dos resultados que a gente não consegue, é em função da gente resistir ao contexto. Eu não tenho controle sobre muitas coisas e, por não ter o controle, eu preciso fazer uma leitura acertada do cenário para que eu possa me adaptar a este cenário. Me adaptar buscando novas soluções, me adaptar desenvolvendo novas competências. Né? Então, a adaptabilidade, ela de fato é uma competência comportamental, uma soft skill fundamental. A resolução de problemas, que tem muita inclinação em a gente focar na solução, né? Resolução de problemas tem essa relação direta. Eu preciso aprender a focar na solução. Não ignorar que os problemas existem, mas treinar a minha mente, desenvolver a minha mentalidade para, sempre que o problema surgir, eu colocar toda a minha energia, todo o meu foco, não necessariamente no problema, mas principalmente em como resolver aquilo. O que é que eu posso aprender com aquilo também é fundamental. A criatividade, né? A criatividade que é um recurso que algumas pessoas acham que é de ordem sobrenatural, que é uma habilidade que é um talento natural, uns têm, outros não têm. Na realidade, a criatividade pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida por todos nós, como a capacidade de criar coisas novas, criar coisas diferentes. E não necessariamente algo mirabolante, que nunca foi criado, nunca foi visto. A simples capacidade de encontrar soluções novas para problemas antigos já é uma criatividade, já está aí sendo trabalhada para a criatividade. E a criatividade, ela tem a ver com o repertório, né? Então, eu preciso estar bebendo de várias fontes, eu preciso estar buscando conhecimento para além da minha formação e da minha profissão, do meu fazer profissional. Eu preciso estar aberto para que eu tenha repertório suficiente para criar coisas novas e buscar, inclusive, inspirações em outros ambientes. Relacionamento interpessoal, a gente não vive numa ilha, por mais que algumas profissões ou por mais que algumas posições dentro das organizações, elas realmente demandem de você muita concentração e muito trabalho individual, está provado que a gente vai precisar se relacionar para contribuir, para receber
contribuição. Então, essa é uma soft skill primordial. Conheço vários profissionais que tecnicamente eram excelentes, mas por fato de não conseguirem trabalhar em equipe, não conseguiram se manter a longo prazo. E também profissionais que acabam sendo tecnicamente muito bons e atrapalhando as organizações porque esse conhecimento fica retido nele. Então, a capacidade de se conectar com outras pessoas é uma soft skill fundamental. Liderança. Existem mitos em torno da liderança, exemplo do que acontece na criatividade, para dizer que algumas pessoas são líderes natos e outros não. Liderança é uma competência, é uma soft skill, porque liderança é comportamento, né? É por isso que vem algumas diferenças entre chefe e líder. A gestão, ela tem muito a ver com processos e técnicas, mas a gestão ela é sustentada pela liderança, que é a capacidade que uma pessoa tem de conduzir outras pessoas rumo aos objetivos organizacionais. Então, liderança também é uma soft skill e é muito importante ser desenvolvida. E aí, gente, em paralelo ao me conheço, contextualizo no meu momento atual aquilo que eu quero chegar, e aí eu vou identificar quais competências eu vou precisar desenvolver e vou buscar recursos para fazê-lo. Eu preciso estar... como é que eu vou manter as minhas competências, as minhas soft skills sempre bem desenvolvidas? Autoavaliação constante. Então, você precisa se autoavaliar sempre. E precisa também eliminar os pontos cegos, porque muitos de nós, ou parcialmente, ou em algum momento, digamos assim, a gente tem uma leitura equivocada de quem nós somos ou de como nós estamos. Então, a gente precisa eliminar os pontos cegos, que é aquilo que eu não consigo enxergar, é a forma como eu me vejo, às vezes, de forma limitada. E como é que eu elimino os pontos cegos? Por meio dos feedbacks. Eu tenho que estar ávido a receber feedbacks. Se eu for funcionário dos gestores e da empresa como um todo, se eu for gestor, buscar esse feedback dos pares e dos colegas e tudo mais. Se eu for um profissional liberal, autônomo ou empresário, eu preciso buscar feedback dos meus clientes para que eu possa identificar os meus pontos cegos e assim trabalhar isso que eu não estou conseguindo enxergar sozinho. Nunca esquecer o que Jim Collins trouxe, né, o bom inimigo do ótimo, porque os níveis de excelência, eles só são alcançados quando eu desenvolvo um processo de melhoria contínua. Então, se eu me conformo com um bom, é provável que eu nunca chegue ao ótimo e nem tampouco ao excelente. Então, é por isso que é muito, muito importante que a gente trabalhe isso. Para finalizar, né, essa breve conversa sobre soft skill, eu queria deixar para vocês essa afirmação, que é: nossos níveis de sucesso raramente excederão o nosso nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que atraímos pelo que nos tornamos. E isso, gente, tem total relação com skills comportamentais. O meu convite, o meu desejo, ao final dessa breve explanação, é que eu tenha suscitado em você essa necessidade, essa ideia de que eu não posso negligenciar o desenvolvimento das minhas habilidades comportamentais, eu não posso negligenciar meu autodesenvolvimento pessoal rumo ao progresso profissional. E aqui eu também quero deixar muito claro que eu não estou em momento nenhum dizendo que eu preciso deixar de lado as questões técnicas, não é isso. É sobre equilíbrio, não é sobre desenvolver habilidades técnicas ou comportamentais, é sobre fazer esse casamento o tempo inteiro. Se você for empresário, faça isso enquanto empresário e busque também investir para que os seus colaboradores façam essa busca também para equilibrar as questões comportamentais. E comece a observar, eu tenho essa proposta para fazer para você, comece a observar se os resultados do negócio, ou se os seus próprios resultados não têm relação a essa lacuna que a gente acaba deixando no desenvolvimento das habilidades comportamentais. Como isso é uma gravação, eu não tenho como tirar as dúvidas de vocês aqui, mas eu estou ao inteiro dispor para que vocês possam me contactar. Aqui estão os meus contatos, né? Vocês podem me chamar no direct, tanto no meu de Catarina Alcântara, quanto da Darwin, que é a minha escola de negócio. E aí a gente também eu tenho dois contatos de WhatsApp, que se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algum acréscimo, perguntar algo que eu não tive a oportunidade de esclarecer para vocês, fica aí feito o meu convite para que vocês o façam através de um desses recursos. Muito obrigada, eu espero realmente ter despertado em você essa curiosidade, essa descoberta, ou relembrar para você que é muito importante, sim, a gente desenvolver as soft skills, as habilidades comportamentais. É isso, gente. Muito obrigada. Espero encontrá-los por aí. Espero também receber as mensagens e as dúvidas de vocês através do meu direct ou do meu WhatsApp. Obrigada e até breve.